Pronto. Vamos ficar de pé, irmãos, fazer uma oração. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com o Senhor de novo. A bênção. A gente às vezes fica a semana inteira pensando, meu Deus, não chega logo. E chegou, né? Graças a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui diante da Sua presença. Senhor, nós queremos aprender mais um pouco da Tua parte, da Tua palavra. Senhor, nos ensina, Senhor, nos instrui. Deus, hoje é o último dia, Senhor Jesus, desse trabalho, desse curso, Senhor, de obreiros aprovados. Senhor, abre a nossa mente, abre as nossas faculdades mentais, o nosso intelecto, para que nós possamos entender e compreender a poderosa palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos isso e nós te agradecemos, ó Deus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, hoje nós vamos dividir a nossa aula. Nós vamos falar primeiro, teoricamente, a respeito do que é ser obreiro. Amém? Amém. Nós vamos falar primeiro, teoricamente, a respeito do que é ser obreiro. E na segunda parte, nós vamos falar de funções específicas dos obreiros. Amém, irmãos? Amém. Primeiro, nós vamos trazer o que é ser um obreiro. Para começarmos, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, na carta que escreveu Paulo a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3. Primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 1. Está escrito assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Amém? Irmãos, a palavra obreiro é um termo público que se refere a alguém que trabalha na obra de Deus, seja na pregação, no ensino, ou na liderança, ou em qualquer tipo de serviço. Neste estudo, a gente vamos explorar um pouquinho como um obreiro deve se comportar segundo a Bíblia e fazer uma exegese da palavra obreiro em seu contexto histórico e bíblico. Amém? Primeiro ponto que você precisa aí anotar no seu caderno. A palavra obreiro, ela vem do grego ergates. A palavra obreiro vem de um termo grego chamado ergates. Vou soletrar para os irmãos: E-R-G-A-T, acento em cima do E, eto, E-S, tá bom? Ergates é uma palavra que significa, em seu original, trabalhador. Amém? A palavra obreiro vem do grego ergates, que significa, em seu original, trabalhador ou obreiro. No contexto bíblico, a palavra se refere a alguém que trabalha na obra de Deus, seja na pregação, no ensino, ou na liderança, ou em algum serviço. Amém? Amém. Vamos para algumas funções aqui. Função do obreiro na igreja primitiva. Anote isso, por favor. Função do obreiro na igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? Eu já expliquei isso aqui para os irmãos. Igreja primitiva
são as primeiras igrejas fundadas pelos apóstolos. Amém? Igreja primitiva são as primeiras igrejas fundadas pelos apóstolos. Não há nenhum outro modelo de igreja que um cristão autêntico, genuíno, deve seguir a não ser esse modelo de igreja, por vários fatores. Primeiro, os apóstolos foram aqueles em que andaram com Jesus Cristo e acompanharam toda a sua trajetória, até morte, ressurreição e assunção ao céu. Segundo, eles ficaram incumbidos de fundarem igreja. E lógico que se eles vão fundar as igrejas daquele período, eles vão ensinar. Esqueci a apostila, me perdoa. Perdão. No sábado eu trago. E aí, o que acontece? Eles têm a função de ensinar a igreja como se desenvolver, como trabalhar, como agir, como tratar, como conduzir. Então, se os apóstolos têm toda essa autoridade e as igrejas primitivas foram fundadas por eles, então o que temos que fazer? Nós precisamos, com certeza, de olhar para o modelo da igreja primitiva e tentar seguir exatamente do mesmo modo. Amém, meus irmãos? Amém. Então, algumas funções dos obreiros na igreja primitiva. Na igreja primitiva, os obreiros eram pessoas que trabalhavam na obra de Deus. Ponto 1. Eles pregavam. Ponto 2. Eles ensinavam. Ponto 3. Eles exerciam liderança ou serviço a pedido dos apóstolos. Eles eram responsáveis por, vou repetir, pregação, ensino, liderança e serviços. Os obreiros, eles eram responsáveis por pregação, ensino, liderança e serviço. Então aqui está algumas características de que um obreiro, ele precisa ter. Primeiro, o obreiro, ele não pode ter medo de pregar. Ai, Jesus. Quem está me ouvindo? Eu. O obreiro não pode ter medo de pregar. Amém, irmão? Amém. Se tem medo de pregar, tem algumas coisas que podem estar acontecendo na vida dele. Ai, eu sou ansiosa. Isso. Primeiro, ele não tem intimidade com a palavra. Se não tem intimidade com a palavra, ele vai se sentir incapaz de pregar. Se tem intimidade com a palavra e não quer pregar, tem alguma coisa de errado na vida pessoal. Terceiro, ou ele é um preguiçoso que não quer realmente fazer nada. Então, observe isso aqui com atenção. A primeira função de um obreiro é pregar. E pregar, olha para mim, você não precisa pregar que nem um pregador eloquente. Deus, ele usa cada pessoa na forma e na maneira que você é. Tem muita gente que ele quer ser o outro que está pregando. Tem pessoas que querem ser mini Marcos Feliciano. Tem pessoas que querem ser mini Eliseu Rodrigues. Tem pessoas que querem ser mini tudo, irmão. Né, pastor? Mas não, Júlio Trovão. Mas não quer ser ele mesmo.
Você é você, eles são eles. Ah, mas se for para me pregar, eu tenho que pregar que nem... Não, irmão. Pregação, o estilo da mensagem, quem vai desenvolver em você, quem vai trabalhar isso em você, é o próprio Espírito Santo. E Deus, Ele vai te usar nas suas características. Amém? Amém. Então, põe isso na sua mente. Um obreiro, ele tem que ter intimidade com a palavra de Deus. E ele não pode ter medo de pregar. Pregue, irmão. Pregue a palavra de Deus. Agora escute uma coisa. A segunda função de um obreiro é o ensino. Os irmãos precisam entender que ensinar e pregar é totalmente diferente. Ensinar, você vai dar orientações, você vai ser o máximo possível didático, pedagógico, porque você vai estar instruindo vidas e preparando outros líderes, outros obreiros. Qual é a diferença da pregação para o ensino? Tem coisa que não se fala em uma pregação. Nós estamos aqui em um curso de obreiros, então nós temos que deixar isso muito claro. É isso aí. Tem coisas que não se falam em uma pregação livre, de culto público. Por quê, pastor? Porque no seu culto público, qualquer pessoa pode estar dentro da tua igreja. E a mensagem que você tem que trazer sempre é direcionada à salvação, ao arrependimento, em busca da alma, conforto. Diga amém por isso. Amém. Agora, assuntos mais picantes, assuntos mais delicados, tem culto para isso. Tem o culto de ensino. E detalhe, irmão, obreiro não pode faltar em culto de ensino. Ainda mais quando é seu pastor e sua pastora que está ensinando. Por quê, pastor? Primeiro, o obreiro precisa entender que o pastor e a pastora da igreja são os anjos da igreja. Segundo, a igreja está na responsabilidade deles. Terceiro, se Deus for cobrar de alguém, cobra primeiro deles, depois da igreja. Quem me ouve, diga amém. Amém. Então não tem nada mais importante do que um obreiro participar de um culto de ensino da tua igreja, pelos seus líderes, que vão passar para vocês a visão do ministério em que Deus colocou na mão deles, e vocês vão entender aquilo em que vocês realmente fazem parte. Ensino! O obreiro tem que estar apto a ensinar. O obreiro tem que estar apto a ensinar. Irmão, se você não consegue ensinar um novo convertido, se você deixar toda hora, que pelo menos eu cursando, pastoreando muito tempo, eu aprendi assim: se você deixa um novo convertido todo tempo está buscando orientação só do pastor e da pastora, é sinal que você tem dentro da igreja obreiros incapacitados. Tem tantas coisas que o pastor, pastora, eu estou me referindo pastor, pastora, porque vocês têm pastor e pastora aqui, mas vamos falar dos líderes da igreja maior, pastor Lúcio. Por quê? Porque se chega a pastorar até o senhor, você tem tanta coisa, agora o senhor vai ensinar, você vai falar, você vai conduzir aquele novo convertido que está ali. Só que o tempo que o pastor está ali dando um ensino para o novo convertido, ele poderia estar fazendo outra coisa. E o obreiro da casa está exercendo a função de ensino para ajudar. Por quê? Para que serve o obreiro? O obreiro serve para ajudar o pastor a aliviar o fardo da labuta que é levar uma igreja nas costas. Agora observa
que tem igreja por aí, que o pastor lava, limpa a igreja, arruma a cadeira, abre a igreja, fecha a igreja, é o tesoureiro, é o pregador, é o cantor. Jesus. O pastor faz tudo e os irmãos Só olhando. Só ô comer. glória! Mas na hora de querer ser consagrado Perdeu. para exercer o título Não consegue. da função, ele quer, mas não consegue. Mas ele quer o título, ele quer a carteirinha. Ele quer ser chamado de missionário, missionária, diácono, cooperador, presbítero, e lá vai, não sei das contas, que tem tanta coisa, não é? Aí ele quer, mas realmente saber da função dele, ele não vai saber qual é. Por quê? Nunca se interessou, sempre deixou tudo nas costas do pastor. Segundo, liderança. O obreiro, ele deve exercer liderança. Pasme, uma liderança de acordo com a visão de quem te colocou nela. Porque tem gente que é camaleão. Pode falar, né? Vai estar aqui? Pode. Tem pessoas que se infiltram no ministério, pastor. Aí o pastor confia e coloca uma liderança na mão dele. Aí ele começa nessa liderança começa tudo no escondido, não cai a cara. Aqui tinha pastor sim. Aqui já teve. é mesmo? Pastor, vigia. Ó, aí no começo é tudo no escondido. Fala mal aqui, você tá vendo ali, não sei o que, não faz certo isso, não sei o que, e não sei o que ali. Fala mal daqui a pouco tá influenciando para dividir a igreja e levar o povo depois consigo. Meu Deus, é forte. O líder, um líder, ele não pode, um obreiro que exerce liderança dentro da igreja, não é pregação não, irmão, é ensino, calma. Um líder, um obreiro que exerce liderança em departamentos, os irmãos estão me compreendendo? Diga amém. Amém. Ele não pode estar dividido da liderança maior que é o seu pastor. O que um obreiro precisa entender? Que ele é a extensão do seu pastor. Você está lá porque você é da confiança dele. Isso é um ponto. Segundo ponto, pastores não devem colocar pessoas que não exerçam a sua confiança. Paulo, ele vai explicar para Timóteo e vai dizer: convém que um diácono, antes de ser diácono, ele seja provado. Sabe o que é isso? Provar caráter do original. Saber quem é ele. Saber quem é a pessoa. Porque tem pessoa que, irmão, quando ele quer alguma coisa, ele é humilde, ele é simples, ele fala manso, sapatinho de veludo, tudo mais, tal. Quando recebe na mão, ele vira um leão. Hitler era um gênio do mal. Hitler, ele era um gênio do mal. Tem uma coisa só que Hitler falou que é verdade. O resto da vida dele foi tudo porcariada. Ele disse assim: você quer conhecer alguém? Dê poder a ele. E realmente é assim. As pessoas só se mostram quem são quando tem coisas nas mãos. Um verdadeiro obreiro, ele não se deixa levar pelo poder que lhe é outorgado. Ele sempre tem na mente dele que ele tem alguém acima dele. Quem entende, diga amém. Amém. Comportamento do obreiro segundo a Bíblia. A Bíblia estabelece vários padrões de comportamento para obreiros. Por favor, 1 Timóteo, capítulo de número 3, do verso 2 ao verso 7. Do verso 2 ao verso 7. Eu vou ler aqui para os irmãos. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho,
não escarnecedor, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição como toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que não ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Quem me ouve, diga amém. Amém. Vamos por parte. Vai pegar esse negócio aqui. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Primeiro, olha para mim, obreiro, ele tem que ter testemunho de crente. E crente, olha para mim, não foge não, hein? Crente, ele não trai. Quem está me ouvindo? Amém. Crente que é crente, ele não trai sua esposa, ela não trai o seu marido, ele é vigilante. Sabe o que é isso? Ser vigilante é tomar cuidado o tempo inteiro, estar atento. Deixa eu explicar um negócio para os irmãos aqui, é muito interessante. Isso acontece muito, pastor. É um prazer conhecer a senhora pessoalmente, viu? Acontece muito isso aqui, irmão. Observe, isso aqui é fato. Você sabia que tem pessoas que entram na igreja e que eles estão passando carência emocional? Observe isso. Carência emocional. Tem tanto mulheres assim, quanto homens assim. Aí o obreiro que não é vigilante, eu vou dar dois exemplos aqui. Vai lá e começa a dar atenção para uma mulher que está lá na igreja. Ela está carente emocionalmente. E o obreiro, ele não está nem na maldade, pastor. Ele não está nem na maldade. Ele só dá atenção. Pai do Senhor, irmã. Ô irmã. Obreiro não elogia a mulher do outro, tá? Observe isso. Pai do Senhor, irmã, você tá bonita, hein? Oi, irmã. Nossa. Aí pronto. Ela tá o quê? Carente. Não escuta de dentro de casa que tá bonita. Aí pronto. Lá na casa dela, ela já começa a pensar: nossa, ele falou que eu tava bonita, ó. Aí no outro dia ela já começa a se intelectar tudo, irmão. E não vê a hora de ele chegar na igreja. Aí já vai lá, opa, Pai do Senhor. É o perigo. Aí, meu e o homem sabe quando a mulher tá dando mole pra ele, né, irmão? E você que é obreiro, o homem, vigia, irmão. Cuidado. Ainda mais se você ser casado. Obreiro casado não fica de conversinha com outra irmã solteira, irmão. É curso, pode falar, né? Pode. Vigia. Cuidado. Toma cuidado com isso. Você pode alimentar um sentimento que você não quer alimentar e trazer para você um problema que você não imagina. 2. Ao contrário, chega o camarada na igreja, metido garanhão. E a irmã é toda sorridente. Vai ser, irmão. Ela não está nem na maldade com ele, irmão. Ela só simplesmente é educada. E dentro da igreja, pastor, tem homem que não está ali perto, irmão. É verdade. Tem jeito. Você tem que entender isso. E por isso o lado de você estar vigilante em suas atitudes o tempo inteiro. Eu não estou dizendo para os irmãos ser quadrado e ser antipático. Eu estou dizendo para os irmãos ser vigilante o tempo inteiro. Você também não vai ficar, ó, meu irmão, Pai do Senhor, você, tá.
Você vai fazer isso, né, irmão? Não é assim. É você ser vigilante, irmão. Se você vê que está passando do limite da simpatia, sai fora. Desvia. Sai do foco. Diga amém se você está. Amém. Vigilante, compara comigo aí. Sóbrio. Aí nós temos porque tem uns endemoniados por aí que diz que crente pode beber. Eu vou explicar aqui para vocês. Isso aqui com profundidade para você entender. Pastor, mas a Bíblia não tem um texto claro que fala que não pode beber? Tem, e eu vou explicar. Observe. Primeiro, quem já ouviu falar da lei do nazireado aqui? Levanta a mão. Pouca gente. O que era a lei do nazireado? Isso aí começa lá no Antigo Testamento. Uma pessoa queria receber o Espírito Santo sobre a vida dele. Amém? Ele tinha algumas coisas que ele não podia fazer. Primeiro, raspar o cabelo. Ele não podia tocar em gente morta. E ele não podia beber bebida forte nem ficar bêbado. Você vai observar isso especialmente na vida de Sansão. Amém? Amém. Eu vou repetir. Quando uma pessoa ia receber o Espírito Santo no Antigo Testamento, que ele ia ser consagrado, o Espírito Santo ia tomar conta da vida dele, ele não podia cometer essas três coisas: pôr a mão em morto, raspar a cabeça. Por que não podia raspar a cabeça lá? Porque lá raspar a cabeça era costume de pessoas que estavam precisando ser disciplinados e passar por uma humilhação. Tanto é que quando um profeta queria se humilhar diante de Deus e levar as pessoas à humilhação, ele raspava a sua cabeça. Cabelo naquele período era honra. Amém, irmãos? Amém. Então observe isso. Ele tinha que andar honrado. Não podia tocar em coisa morta. Ele era santo de Deus. Ele era um nazireu de Deus. Agora observe uma coisa. Você sabia que lá no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele pingava de conta-gota em algumas pessoas. E todas as pessoas que ele tomava conta, e eram poucas pessoas que tinham o privilégio de ele habitar nelas, tinha que exercer isso, lei do nazireado. Mas você é cristão, segura isso agora. Observa, vem para o Novo Testamento, Jesus falou assim: eu vou para o Pai e não vou vos deixar órfãos, enviarei outro. Esse outro, ele vem do grego alion, né? Alio não, tá? Alion, que quer dizer mesmo de mim. E ele vai habitar em vós. E vós vai poder receber ele. Mas esse Espírito que vai estar em vós, o mundo não pode receber. Por quê? Por quê? Que o mundo não pode receber e a gente recebe. O Espírito habita em você. Quer mais texto bíblico? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15: não sabeis vós que o Espírito que habita em vós tem ciúme de vós, e vós são templo do Espírito Aleluia. Santo. Glória a Deus. Observe isso. Se o Espírito habita em você, você é nazireu de Deus. Você é santo do Senhor. Aleluia. Crente não bebe por causa disso. Segura. Vou te dar mais um detalhe, mais um dado para você. Quando o Espírito Santo começa a aparecer na Bíblia, ele aparece de forma simbólica. A primeira vez que ele vai aparecer de forma simbólica é com Noé. Noé vai soltar um corvo, lembra disso, da arca? O corvo vai lá e volta. Só que quando Noé solta uma pomba, a pomba era o quê? Branca. Ele solta, ela volta com um galho de o quê? Oliveira. Ó, segura, hein? Ela volta com um galho de oliveira na boca. Lá no Novo Testamento. Lê comigo. Mateus. Isso aqui é muito bom. Eu gosto de aula, viu?
vou dizer um negócio para vocês. Mateus capítulo de número 3, verso 13. Verso 16. 3, verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu um Espírito de Deus descendo como? Pomba. E vindo sobre? Ele. Eita, que coisa! Jesus, ele vai afirmar lá na frente, depois, ele diz assim: eu sou a oliveira verdadeira. O que a pombinha levou para Noé? Um galho de oliveira. Agora segura, pastor, mas você quer chegar à primeira característica biológica de uma pomba branca? A pomba branca é uma ave rara. E eu estou dizendo de pomba branca. Eu estou dizendo essas pombas que você vê na rua, que ela é branca, mas você consegue achar manchas nela. Não. Pomba branca. Ela é uma ave rara, que ela não se alimenta de nada que tenha fel. Olha. Meu Deus. Que coisa. Nada que tenha fel, a pomba branca, ela se alimenta. É por isso que crente também tem que tomar cuidado, irmão, em guardar muita mágoa. O obreiro tem que aprender a perdoar. Porque o Espírito Santo, ele não habita em templo que está amargo. Cuidado. Vigia. Libera perdão. Mas não é pregação não, é ensino. Vamos para frente. Fala, Deus. Fala um pouquinho. Aí, escuta isso aqui. O obreiro, ele tem que entender. Vamos voltar comigo para Timóteo lá. Que ele não pode ser dado a bebedice. Tem um grandão aí, eu não vou falar o nome dele não. E é de igreja grande, viu? E é pastor, é o líder local. Tá? Irmão, ele anda rodeado de segurança, porque se você chegar perto, você sente cheiro de uísque, de cachaça. Pastor, você tá... eu não tô te falando do que eu sei, porque eu tava lá no meio, então eu sei, irmão. É por isso que eu falei, o quê, irmão? Também fui dar um abraço, sabe? Ô, vem cá, meu irmão, não vou falar o nome não. Fui dar uma... Rapaz, pra chegar pra dar um abraço já foi difícil, irmãos. Fui dar um abraço. Quando eu dei um abraço, cachaçado. Tá gravando, irmão. Cachaçado, irmão. Cheiro de uísque. Cheguei perto da minha esposa, você bebeu? Eu falei, não, filho, bebi não. Eu não, tá repreendido. Irmão, por quê? Mas não tá na... Lógico que tá na Bíblia, irmão. É só você ler que você vai ver. E nós estamos aqui, ó. Não dado ao vinho. Não espancador. Ai, Jesus. Essa aqui é interessante. Tinha uma igreja aí. Também não posso falar também. Que a irmãzinha chegava lá e falava assim: pastor, meu marido me bateu. O camarada era crente. E veio o pastor pegar ele e pôr de banco. Por que seu marido bateu em você? Pastor, porque nós discutimos, então foi bem feito, irmã. Miserável, se eu tô lá uma hora dessa, irmão. Obreiro! Ele tá na Bíblia, eu não tô mentindo. É só você ler. Obreiro, macho escroto, espancador de mulher. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Você vai ouvir o que de um obreiro desse aí? Fala pra mim. Que moral, que testemunho um camarada que espanca a mulher dentro de casa, ele tem de estar em cima de um altar. Fala pra mim. E, irmão, obreiro dentro de casa não vive se espancando não, também serve para as irmãs, viu? Que gosta de pegar a panela e ir pra cima, porque tem mulher que é mais macho, né, irmão? Vem aqui, eu vou te...
é bravo, hein? Ainda bem que eu fui liberta disso. E aquele quebra-pau na casa deles, irmão? Né, irmão? Hã? Ainda bem que eu fui É aquele liberta. negócio que vem que eu te pego e pego daqui, te pulo de lá, e ela vem de cá e vai de lá. Meu Deus do céu, rapaz. Não. Violento. E não é só dentro de casa, não. Obreiro que anda na rua brigão, irmão. Eita. Uma vez eu assumi uma igreja, eu entendi porque que ninguém queria assumir a igreja. O pastor falou assim, Marquinhos, e quando ele chegava assim, irmão, tem uma igreja pra você assumir, meu santo. É meu, vai lá, meu santo, você da igreja, eu ia, igreja cheia. Eita, que bênção, ó. Vou lá assumir. Chegava lá, irmão, os obreiros brigão, irmão. Uma vez, olha o que aconteceu, congresso, pastor, congresso de irmã. Elas passaram ensaiando. Meu Deus, é forte. Elas passaram, escuta isso aqui, elas passaram ensaiando. Aí, a regente no dia, irmão, do congresso, que eu não sei o que dá na cabeça de umas irmãs pra fazer um negócio desse, irmão. No dia do congresso, a regente pegou a outra que passou o mês inteiro ensaiando pra cantar, deixou a outra de lado e colocou outra pra cantar. Aí não pode, né? Na hora do louvor, você já sentiu o clima. Aí não, Já sentiu. E eu lá, irmão, boiando. Sem saber de nada, coitado. Daqui a pouco acabou o culto. Tá os irmãos na cantina. Daqui a pouco, irmão, eu começo a ouvir um trupé lá fora. Quando eu saio pra ver as duas, irmão, a regente que tirou a outra e a outra que não cantou, se pegando no tapa. Na porta da igreja. Aí os obreiros pra mim, pastor, vai lá, eu não, deixa lá, irmão. Entrei pra dentro. Tá com um bolo de água nela. Sentei lá, fiquei lá, atendi os irmãos e pau quebrando. Acabou, foi todo mundo embora, fui pra minha casa. No outro dia eu tô na igreja. Vem as duas chorando, irmão. Pastor, nós vem aqui que nós pedimos perdão uma pra outra mesmo. Coraçãozinho. Tá certo. Que nós sempre foi muito errado, o pastor já tomou conta, nós não vigiou, foi mesmo. Tá bom. E aí, pastor, o que o senhor me diz? Vocês estão de banco 3 anos, irmão. Por mim, vocês não ficavam nem mais aqui, vocês não são crentes. Vocês precisam ser. 3 anos. Só porque eu não sou pastor, presidente. Que se fosse, eu já excluía vocês daqui hoje. Mas vocês estão com sorte, tá bom? Virei as costas e fui embora, irmão. 3 anos. Saí da igreja, ela ainda estava de banco. Uma vez, no ministério que eu era, os pastores eram éticos, irmão. O pastor assumiu lá no meu lugar, eu já estava em outra igreja. Elas falaram pro pastor que estava de banco 3 anos, faltava ainda 1 e meio. O pastor me ligou. Pastor Marcos, tem fulano e Betano aqui. Falou para mim que o senhor colocar elas de banco 3 anos, pastor. Posso tirar? Eu falei para ele, pastor, deixa eu te relatar o que aconteceu. Foi assim. Aí, irmão, ele falou, você só deu 3? Você só deu 3? Não, então vou deixar mais um pouco aqui. Falei, o senhor é pastor daí agora. Aí, irmão, passou um tempo, voltei lá naquela igreja para pregar no congresso. Tava as duas, irmão, de banco. Aí o pastor veio falar comigo. Pô, pastor, as irmãs, aí já tá 3 anos e meio já. Pode tirar, pastor? E eu não era mais nem pastor da igreja. Falei, não, tira. Acho que elas já estão crentes, agora já aprenderam. Já. Tá crente, vocês não querem me bater não, né, irmãs? Não, pastor, jamais. Esse negócio de crente, irmão. E crente brigador com cara de rua, no vizinho. Como você... Irmão, pelo amor de Deus. Obreiro não pode ser violento. Não pode ser violento. Posso continuar? Pode. Quem está me entendendo, diga Amém. amém. Não dá vinho. Não entre pecado. Não cobiçoso. Ai, Olha obreiro aí. invejoso é complicado. Isso é forte. Obreiro invejoso é complicado. Obreiro que inveja a posição do outro é complicado. Olha para mim, irmão. Às vezes, a gente não aceita o nosso companheiro, que é obreiro na casa do Senhor, em uma função. Mas puxa dentro de você, por que às vezes você não aceita? Olha aí, Deus. Olha para cá. Tem pessoas
que eles não têm intimidade de acertar ser liderado. Na psicologia, tem uma doença chamada TOD, aversão à autoridade. Tudo que é autoridade acima dele, ele desafia. Meu pastor é Jesus. Líder de irmã não manda em mim. Não sei o quê. E ele tá tudo errado. Sempre ele tá tudo errado. Só pra ele tá errado. Mas se fosse ele fazendo, tava certo. Observe isso. Sabe no fundo o que ele quer? O lugar. Quem tá me ouvindo? Amém! No fundo, ele quer o lugar. Mas, se você não está em tal lugar, é porque Deus não achou graça de te colocar ainda. Obreiro que é obreiro, respeita a liderança do outro. Diga amém, irmão. Amém! Ele respeita, ele aceita, ele não é invejoso, ele é colaborador. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém! Colabora. Pastor, você está na frente do trabalho? Pastor, eu vou te ajudar. O que o senhor precisa? Ô irmão, estava precisando disso. Ajuda. Irmão, ajude. No tempo de Deus você chega na onde você quer. Não é? Ó, nós começamos aqui com um versículo que eu vou ler de novo agora para você. Verso 1 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Está dizendo assim, ó. Esta palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é pecado você querer chegar. Tem gente que fica com a fala falaciosa dizendo, eu não quero ser pastor. Quer sim, pode ser besta. Você quer. Para. Você quer, irmão. Você sabe o que você quer. Você sabe o que você quer. Eu não quero ser missionário. Eu não quero ser eu não quero. Irmão, para. Você quer. Seja sincero com você. Você quer. Você quer, irmão. Não faça isso não. Você tá enganando você mesmo no fundo. Você está sendo hipócrita com você mesmo. A quem deseja, excelente obra deseja. Pastor, parabéns. Episcopado. Episcopado é ser obreiro, é ser diácono, é ser pastor, é exercer função ministerial. Entende isso? Então observe isso para você não é feio não. Eu sempre quis ser pastor, irmão. Quando virei que eu soube que era um negócio difícil. Eu via meus pastores e eu falava, nossa, um dia eu vou ser pastor, cara. Vou estudar para isso, vou me preparar, vou obedecer. Aí eu ficava na minha mente, mas quando eu ser pastor, não vou fazer isso aí não, vou fazer ao contrário. Quando eu ser pastor, não vou, nossa, olha o que o pastor está fazendo, misericórdia, cortar de fulano, olha, pastor, não sei o que, e ficava na minha mente, sabe, criticando o pastor, mas queria, e tava lá, todo culto, e cantava. Fui assumir minha primeira igreja, eu era diácono, mas já era o pastor da igreja, mas era diácono. Aí, irmão, que eu comecei a ver, pastor Lucas, misericórdia, pastor, meu Deus, uma vez eu liguei pro meu pastor e falei, pastor, me tira daquele tiro, não, você não pediu, você não queria, agora aguenta, fica aí, segura firme, irmão, escuta, criticar, todo mundo critica. Eu quero ver estar na pele. Primeiro, vamos lá. O obreiro, que é obreiro, ele tem que querer estar ali. Tá bom? E detalhe, não vem falar pra mim, mas o pastor insistiu tanto aí, não pôs uma arma na sua cabeça. Tá? Ninguém faz nada contra a sua vontade. Não quero, não quero. Uma vez me ofereceram uma igreja para mim dirigir lá no Rio de Janeiro. Eu falei, não vou. Não fui. E ninguém me represou por causa disso, não, irmão. Não quer, não quer. Mas para de que esse negócio. Ai, que não sei. Irmão, não seja cobiçoso. Não seja invejoso. Onde nós paramos? Cadê? Acabou o cobiçoso, agora é ganância. Mas qual é o versículo, irmão? Perdi aqui. 3. Versículo 3.
não dado ao vinho, não empolgador, não cobiçoso, não de toque por ganância. Ah, isso aqui é interessante. Um obreiro não pode querer ser obreiro para ganhar dinheiro. Bem. Olha para mim. Porque tem um monte de gente por aí que quer abrir igreja para ganhar dinheiro. Tem um monte de gente por aí que quer se envolver na obra para ganhar dinheiro. Sim ou não? Tem, irmão, tem. Tem pessoas que só abrem trabalho pela ganância. E não é mentira. Tem um monte de pastor aí que não é pastor, são administradores de igreja. E a igreja não está precisando de administradores. A igreja está precisando de pastores para apacentar rebanho. Quem está me ouvindo? Amém. É um monte. Tem um monte de gente dirigindo a igreja como uma empresa. Por lucro. Para ver qual é o lucro que sai dali. E não é assim. Ele não pode ser dirigido pela sua ganância. Mas moderado. Moderado, irmão, é uma pessoa equilibrada. Observa aqui que nós falamos nas aulas passadas que é lícito o pastor da igreja viver da sua igreja, ter o seu salário, é digno isso, demais. Só que tudo isso o pastor, os líderes que vão receber essa remuneração da sua igreja, precisa ser moderado e equilibrado. Ô, irmão, tem igreja aí que dá salário para pastor de 100 mil. Tem jogador de futebol que não ganha isso. E se você fazer uma pesquisa, grandes jogadores de futebol ganham isso. A maioria dos jogadores ganha bem abaixo disso. E tem pastor aí, pastor. Tem. Ganhando 100, 150. Tem um aí agora que tem a própria igreja dele, que é do Chapeuzão. Lá quando ele era da Igreja Universal, ele queria ganhar um salário de 500 mil por mês. E ganhava, irmão. Mas ficou pouco. Meu Deus do céu. Vambora. Não contencioso. Ah, isso aqui é interessante. Sabe o que é contencioso? É aquela pessoa que sempre faz uma coisa esperando receber outra em troca. Eu faço aqui porque eu sei que eu vou ganhar ali. Quem está me ouvindo? Amém. Então observa isso. Quando a gente faz, obreiro não deve fazer nada na igreja esperando algo em troca. Ele faz de coração aberto. Para Deus. Ele faz porque ele ama a obra do Senhor. Mas ele quer fazer em troca de ganhar isso, de ganhar aquilo. Ai, Jesus.